Quer saber como se organizar para fazer a sua cidadania em 2022? Continua nesse vídeo que você vai adorar as minhas dicas. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Cidadania Italiana Simonato e vim gravar um novo vídeo para você. Bom, hoje eu gostaria de falar especialmente para aquela pessoa que está aí pensando em tirar o projeto do papel e tornar ele uma realidade. Tivemos, alguns imprevistos no meio do caminho, com a história da pandemia e tudo mais. Porém, agora eu acredito que já apresenta, o mundo já está apresentando um cenário um pouco mais estável. E aí acredito que a gente já consiga falar em se organizar para fazer o seu projeto de cidadania em 2022. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que falar nesse vídeo é referente à documentação, Então, se você tem esse projeto e quer tirar ele do papel, o momento é buscar a documentação para poder fazer aí a cidadania, E para buscar a documentação, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês verem, porque é um vídeo que eu gravei falando sobre como fazer essa busca, tá? Então, partindo deste princípio, iniciar ali uma pesquisa administrativa mesmo, junto com seus familiares, buscando saber informações, procurando os mais velhos, para poder te ajudar nesse processo, de organização, preparação, e busca principalmente, pesquisa principalmente dessa documentação. Então, uma vez organizado ali essa parte da pesquisa, onde você já localizou a documentação, já sabe onde está e tudo mais, é você parar e pensar se você vai conseguir tirar esse projeto do papel todo no ano de 2022, Muitas pessoas precisam fazer uma organização financeira, cortando alguns gastos e fazendo algumas, utilizando de algumas metodologias, planilhando todos os gastos, vendo quanto você está gastando por mês com cada situação, colocando lá o aluguel, a conta do telefone, a conta de água, a conta de luz, que a gente sabe que é tão pesada aqui no Brasil, infelizmente, muito mais impostos do que realmente consumo. Então, organizando a sua vida financeira, é que você vai conseguir saber se você vai ter fundos para fazer o seu projeto de cidadania, Muitas pessoas nesse ponto, elas recorrem a fazer um empréstimo e aí vão pagando esse valor mensalmente para o banco, para poder conseguir investir no seu projeto de cidadania e, obviamente, pagando o processo todo à vista. Existem os descontos, as facilidades que a Simonato está aqui para te ajudar e te apoiar, tá? Então, eu acredito que a gente pode falar nesse vídeo em 3 fases, A primeira fase, que seria mais a pesquisa e a verificação de onde estão essa documentação, Depois, dentro dessa fase ainda, viria a emissão dessa documentação para poder começar o processo de fato. Porém, esse ponto ele está vinculado à fase 2 aqui do nosso vídeo, que seria a fase da questão financeira, Onde você vai verificar se você consegue encaixar dentro do seu fluxo financeiro, a parcela referente ao processo de cidadania, Ou se você vai ter que fazer ali um aporte inicial de um valor e tudo mais. Então, prever, se essa parcela que vai competir ao seu projeto de cidadania cabe dentro do seu projeto, dentro do seu fluxo financeiro, E verificar se você tem a disponibilidade para dar o aporte inicial para começar o seu projeto. Com essa verificação financeira é que daí eu te aconselho a voltar, ali na fase 1 e fazer a emissão da documentação. Por quê? A documentação, ela tem um prazo para ser utilizada, Geralmente, os oficiais, eles autorizam a utilização de documentação que tenha no máximo 6 meses. Então, se essa documentação expirou ou passou desses 6 meses, você teria que emitir uma nova, tá? Então, parte da organização do seu processo consiste em emitir essas certidões no momento em que você quer dar um start,
tá? Porque tanto para fazer a retificação quanto para tocar o processo, a gente precisa ter certidões fresquinhas, vamos dizer assim, tá? Então, passamos pela fase 1, onde faz-se ali a pesquisa, a localização, depois entramos na fase 2 para ver se dentro do seu fluxo financeiro esse valor da cidadania vai encaixar, né? E depois disso, depois de pensar nesses 2 pontos cruciais ali para o processo, é que você de fato precisa selecionar a empresa de cidadania, né? Empresa de assessoria para a cidadania que você vai contratar. E aí eu te recomendo, né? Eu recomendo que você faça uma análise, faça uma cotação pelo menos com 3 empresas, né? Faça ali uma reunião para poder ver qual é de fato a intenção dessa empresa, e aí você vai selecionar a empresa diante das coisas que você acredita ter critérios de opções, né? Como são esses critérios? Eu te recomendo que você primeiramente cheque o nome, né, a razão social dessa empresa que você está pensando em contratar. Então verifique o CNPJ, verifique se esse CNPJ está limpo, se tem reclame aqui e tudo mais. Já adianto que nós aqui da Simonatos temos um reclame aqui, de uma pessoa que não é nosso cliente, nós acreditamos que seja aí alguém muito mal intencionado. Inclusive nós nem respondemos porque estamos processando essa pessoa, tá? Então basicamente você precisa fazer essa consulta, tá? Consultar o CNPJ da empresa, de repente fazer uma visita, conhecer essa empresa fisicamente, verificar se essa empresa tem requisitos como cases de sucesso, não é verdade? E também verificar se essa empresa ela vai trabalhar em cima de um processo feito com retificação ou sem retificação. Esse talvez seja o ponto mais importante, além da idoneidade da empresa, é você saber se essa empresa vai trabalhar com o seu processo de maneira retificada. Porque hoje nós sabemos que no tribunal, um processo que não passou por retificação, as chances dele ser aprovado são mínimas. Outros que passaram por retificações, as chances de ser aprovados é muito maior. Então, eu acredito que entre consultar ali, né, esses quesitos básicos da idoneidade da empresa, você precisa saber como é que essa empresa vai trabalhar o seu processo, né? De repente você contrata uma empresa que faz terceirizações, né? De repente você contrata uma empresa que na verdade vai ser contratada, mas na verdade vai repassar esses serviços para outras empresas. E aí você acaba perdendo um pouco o controle da qualidade do seu processo, né? Por isso que é tão importante verificar essa questão, se essa empresa vai terceirizar o seu processo ou se ela mesma vai fazer o seu processo passo a passo, tá? Outro ponto importante é saber e ler o contrato das empresas que você está cotando, né? O contrato, ele diz muito sobre a empresa que você está contratando, tá? Por quê? Porque a gente acredita, né, que quando você lê cláusulas em um contrato que são para você e para a empresa, né, um contrato ele é embasado em cláusulas para você e para a empresa. Você vai saber se você está lendo um contrato onde existe uma bilateralidade ou uma unilateralidade, não é verdade? Por quê? Porque um contrato ele não pode ser nem só para a empresa e nem só para o cliente, ele tem que ser, né, bilateral, tem que favorecer as duas partes. Então, faça o orçamento, faça uma entrevista com essa empresa, se quiser fazer uma visita, faça uma visita, verifique o CNPJ, tá? Mas principalmente se atente ao contrato que você vai assinar. Esse contrato ele é o pulo do gato, né? Enquanto você vai selecionar uma empresa, esse contrato ele é o pulo do gato. Então peça para a empresa, né, que você estiver fazendo orçamento, você teria uma minuta de contrato para eu fazer uma verificação, tá? Isso é muito importante na hora de definir qual a empresa que você vai contratar. Porque muitas vezes, gente, na hora da entrevista, na hora que você está falando com essa pessoa vai te fazer várias promessas, porém essas promessas não são fundamentadas pelo contrato. E aí não adianta nada, né? A boca fala o que quer e a gente precisa de fato ter tudo isso documentado em um contrato, porque se você tiver, né, problemas com essa empresa, você tem pelo menos a garantia de ter ali meios jurídicos para acionar mesmo,
tá? Então, basicamente, eu acredito que esses 3 passos são os passos fundamentais para você se organizar, né, para fazer a sua cidadania agora em 2022, né? Além disso, eu quero falar também que você tem, né, os formatos principais para fazer cidadania, que é o formato judicial, onde você não vai se deslocar até a Itália e vai fazer o seu processo em aproximadamente 2 anos, e o formato administrativo, no qual você ainda pode ir à Itália, fazer, né, ter uma experiência de viver lá por um período e fazer o seu processo, tá? Então, focando nesses 2 modelos de processo, tá, é que a gente faz as recomendações desta organização. Tá? Basicamente seriam esses os passos. Primeiro você vai no passo 1, localizar, pesquisar e saber onde está a sua documentação, né? Depois você vem para o passo 2, aonde você vai fazer ali a organização do seu fluxo financeiro para saber se o valor destinado à cidadania vai se encaixar dentro do seu fluxo ou se você vai ter que cortar algum gasto para poder realizar o seu sonho, né? Depois você retorna ao passo 1, faz a emissão da documentação e aí na sequência vem a seleção de empresas para fazer a sua cidadania, tá? E aí você deve observar esses quesitos principais que eu tô te falando aqui, né? Porque a gente, como uma empresa idônea, a gente quer que você observe os mesmos critérios quando você for comparar, por exemplo, a Simonato com qualquer outra empresa. Porque aí você vai estar fazendo, né, uma seleção justa. Então, esteja atento a esses detalhes que eu falei, né? Verifique CNPJ, verifique Reclame Aqui, verifique a questão de onde essa empresa existe, se ela vai terceirizar seu processo, se ela não vai terceirizar, e verifique principalmente o contrato, porque esse é o ponto-chave para você decidir em qual empresa confiar, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal se não for inscrito, clica no sininho, não esquece que conosco é preto no branco. Um bacione!